Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Para quem está com a palavra de Deus, né? Abre Mateus 21, versículo de 28 a 32. Amém? Na misericórdia. Amém? Já achou? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isto, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Palavra da salvação. Quando vocês escutam essa parábola, né, que é uma parábola simples, né? Jesus está contando lá para os anciãos, para os sacerdotes. Ele faz uma pergunta que a resposta é óbvia. 2 filhos, mandam um para vir e falam: não vou, arrepende, vai. O outro fala: vou e não vai. Isso é muito simples, o que Jesus coloca aqui é muito simples. Essa parábola ela pode ser traduzida para a nossa vida hoje com uma palavra. Qual é? Quando vocês escutaram isso foi traduzido para vocês por uma palavra? Obediência. O que mais? Qual a palavra que grita para nós? Não, nada? Só obediência? Mais do que isso? Qual que é? Deus é uma coisa tão, né, tão encantadora, né? Que quando Ele nos criou, né, a gente tem que lembrar disso. Deus nos criou sem a nossa permissão, ok? Nos pegou, sonhou com cada um de nós, né? Nos fez, soprou e nos disse: bem-vindo à vida. Fez esse projeto de salvação, essa obra de salvação. Mas Ele só pode nos salvar com a nossa... com a nossa permissão. Então, esse trecho aqui, a palavrinha é liberdade. Misericórdia. Como que esse Deus maravilhoso nos cria de forma que eu posso seguir os passos dele ou eu posso ofendê-lo. É a nossa responsabilidade diante dele. Aqui é a responsabilidade pessoal. Pessoal. Nós não vamos ser salvos num bando. Responsabilidade pessoal. Eu quero ou não. Compreendem? E isso é maravilhoso. Senhor, mas o Senhor vai dar liberdade para essa turma que o Senhor criou? Nós somos as únicas... Antes de ter sido só cigarra, né? Sim. Antes de ter sido só cigarra. Antes da gente ter sido... Eu perdi até o raciocínio, né? Porque eu falei, aconteceu algo aqui grave, né? Que eu não estou vendo. É a nossa liberdade, né? É a liberdade. Porque nós somos as únicas criaturas, né? Que por nos tornarmos filhos, a gente tem
a possibilidade de uma relação com Deus na liberdade. Por quê? Por que a liberdade é algo tão precioso? Porque para mim estar unida a alguém pelo amor, para mim fazer uma opção por alguém, o que me faz mais, que é uma decisão de amor. Por que eu vou fazer opção por estar ou não com Deus? Por querer ou não o caminho? Apenas se o amar. Então isso aqui é maravilhoso, porque é a nossa responsabilidade pessoal. Nós falamos sim a Deus já? Já ou não? Quando? Muito bem, depois. E por aí foi. Mas a gente foi batizado, nem lembra que foi batizado, não sabe nem o que falou lá no batismo, ficou por isso mesmo e segue uma vida mais ou menos. Na crisma também ficou por isso mesmo. Era jovem, foi lá, alguém passou um óleo, tudo certo. Isso é tão sério, porque isso é uma decisão de vida. É uma decisão de vida. Se eu faço opção por reconhecer esse amor, quando eu descubro que Deus me ama de uma forma incondicional, não tem si, não tem mas, Ele nos ama apesar da nossa miséria, apesar das nossas traições, das nossas infidelidades, Ele continua nos amando porque Ele acredita em nós, e Ele acredita que o fato de eu viver uma vida perdida, eu posso no momento reconhecê-lo e virar e fazer uma vida correta, andar. Isso é maravilhoso. E eu já falei com vocês que Deus é o único que nos perdoa esquecendo. Lembra disso? Já falei sobre isso. Ele nos perdoa e esquece, zero e começa de novo. Nós é que perdoamos lembrando, Deus perdoa esquecendo, Isso é lindo. Então quando eu faço uma opção por Ele, Deus quer que a gente seja de verdade, dizer sim, sim ou não, não. A gente vive muitas vezes uma situação que a gente não se posiciona na vida. Você acredita em Deus? Bem, depende. Depende se aquilo não me compromete meu ego, não compromete. Porque a hora que bate no ego eu falo, não é bem assim. A gente até acredita que Ele existe, mas nessa parte Ele não pode entrar. Compreendem? Como é que é difícil para nós nos posicionarmos e de verdade a gente assumir esse amor. De verdade assumir que eu creio e pegar esse evangelho e transformá-lo em vida, em atos. Você entende a diferença? Uma coisa é a palavra de Deus aqui, outra coisa é eu pegar essa palavra de Deus e vivê-la de forma que as pessoas vejam na minha vida o que está escrito aqui na palavra de Deus acontecer. Vocês já pensaram que você pode ser a única Bíblia que alguém lê? Tem gente que não tem oportunidade de ler a palavra de Deus. Lê na sua vida. Você já pensou que você pode ser a única Eucaristia que alguém se alimenta? Então, quando Jesus fala isso aqui para nós, é para que a gente se posicione. Eu quero ou não seguir Jesus? Eu quero ou não seguir os passos dele? Eu creio ou não de verdade nisso? Por que Deus fez a opção pela liberdade? Nossa, o que vocês acham? O que vocês acham? Por que Deus permite que a gente queira Ele ou não? Você pode obrigar alguém a te amar? O amor é um ato livre. O que une mais alguém? É um ser, o ato de amor. Então Deus não precisa de filhos escravos. Ele falou, das pedras eu posso fazer filhos de Abraão? Então ele não precisa. Ele não precisa de gente escrava. Porque a liberdade é algo maravilhoso. Você tem, diante de você está a vida e a morte. Faça opção pela vida. Diante de nós está o bem e o mal. Faça opção pelo bem. Ele não vai pegar a sua mão e falar, põe no fogo. Não. Nós somos livres. Eu acho que deve ser uma coisa difícil, porque quando você cria um filho, orienta e vê ele tomar um caminho que você não queria, não é fácil. Você fala, eu preciso respeitar. Que dor. Fulano, vai ali não, deixa eu te contar. Ali tem um buraco. Eu quero cair. Então cai, meu filho. O que pode fazer? Não vai para lá, não. Então, não é fácil. Mas não é maravilhoso nós fazermos essa opção da liberdade, mas em resposta a esse amor incondicional.
De quem me criou, me convidou para uma vida. Eu quero corresponder com a resposta de amor. E quero amá-lo. E quero amá-lo, então eu amo a Deus e amo os irmãos. É assim. Eu quero fazer opção por ter uma vida de amor, com amor. Por isso eu serei feliz. Porque aquela pessoa que descobre que a vida é para amar, é mais feliz. Observe isso, do que aquela pessoa que está sempre tentando arrumar uma confusão, vingar de alguém, é sempre feliz. Mas a pessoa que ama nesse mundo, ó, que coisa maravilhosa. A gente que não está preocupado em ter que aparecer, em ter que fazer algo para ser aplaudido, mas somente um ver, somente um saber. Isso não tem preço na nossa vida. Então dentro de nós, gente, está tudo dividido ainda, porque nós ainda somos sombra e luz. Nós ainda não nos convertemos. E porque o nosso processo de conversão, ele é um processo lento. É lento. Por que é lento? Por que vocês acham que o nosso processo de conversão é lento? Por que você acha que você ainda está mais ou menos no mesmo lugar? O que falta? Primeiro, decisão. Eu quero pertencer a Deus e eu quero entender que esse mundo eu só estou de passagem. E só o que me interessa é o Senhor. A única coisa que me interessa é fazer a vontade dEle, não a minha. E chegar nisso é uma luta. É um processo. Eu quero estar o tempo inteiro como um girassol, procurando o sol. Eu quero o tempo inteiro estar virado para Ele, falando, é isso mesmo? Eu quero poder cantar aquele salmo e falar, ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, para que eu ande na vossa verdade. Dirige meu coração para temer teu santo nome. Me mostra o caminho. Me mostra. Orienta-me e conduza, Senhor, porque sois o Deus da minha salvação. Mas isso tem que ser do fundo da minha alma. Eu tenho que fazer uma opção por alguma coisa e falar, eu faço isso por Ele, porque só Ele compensa. Então muitas vezes você está numa roda, alguém te cutuca para falar de alguém, você morde a língua porque você lembra dele e fala, ele falou, não julgueis. Aí você morde a língua e fala, o que você acha? Nada, né? Nem pensei direito o que você falou. Né? É assim. Quando você lembra da palavra e fala, por causa dele, eu não farei. Por causa dele. Porque esse processo em nós é lento. Por que esse processo é lento? Primeiro, porque me falta decisão. Segundo, que o mundo me seduz profundamente, onde eu fico meio dividida, onde eu fico andando com um pé aqui no barco do mundo e outro lá em Deus. Vai que Ele existe, eu pulo direto nele. Vai que não, estou no mundo mesmo. O quanto nos falta capacidade de falar, é por Ele, é Ele que eu quero. Por que os santos viraram santos? Porque viveram a palavra na radicalidade. A gente vive uns pedaços com Deus, os pedaços a gente pula no mesmo dia. A gente começa muito bem o dia, quando já começa na disciplina da oração, pedindo luz. Mas no meio do dia você já esqueceu para quem que você estava devendo o dia mesmo. Tanta coisa que o mundo já te enrolou e te seduziu. E você, aí naquela hora você não lembra de Deus, você já faz outra opção completamente diferente daquilo que é o que o Evangelho diz. Então, além da disciplina, nós temos que pedir a Deus a outra palavrinha que é? Qual? Vigilância. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque o tempo inteiro nós estamos sendo assediados. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Deixa eu ver se eu tiro aquela menina do caminho. Deixa eu ver se eu ainda seduzo ela para outra coisa. Então é por isso que Jesus fala, tantas vezes ele fala, chame, invoque o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do Imaculado Coração da minha mãe. Para que vocês tenham luz na hora de tomar uma decisão, para que vocês não se esqueçam para quem vocês vivem e servem. A gente começa muito bem na disposição de servir a Deus, no meio da manhã já mudou o caminho. Por que isso? Então eu vou falar mais uma vez. Primeiro, nós temos que decidir. Segundo, nós temos que nos alimentar. Eu vou morrer insistindo com vocês. A missa é diária. A Eucaristia, ela é diária. Já brinquei com vocês que a Eucaristia não é igual a bezetacil, que você toma e espera dias, né? Tem gente que acha que bezetacil tem uma vez na vida. Não, é diário. Come quantas vezes por dia? E não alimentamos a alma. Por isso que a gente vive deprimido, chateado, tudo nos aborrece, tudo nos entristece, porque não estamos alimentados. E não temos a disciplina da oração e dos sacramentos.
Padre Pio falava assim: o único tribunal que você vai, se declara culpado e sai inocente, é da confissão. É o único. E a gente dá um jeito de escapar. Então, quando vocês veem aqui que eu puxo a rédea e falo, é missa diária, é terço todo dia e confissão mensal, o povo vai embora. Mas é assim. Mas isso é opção. Porque você não pode obrigar ninguém a ter fé. E você não pode obrigar ninguém a acreditar naquilo que você acredita. Nem pode impor ao outro o ritmo seu. Mas tudo que eu gostaria na minha vida, de verdade, é deixar as pessoas encantadas e seduzidas por esse Deus tão doce. Que eu gostaria tanto que as pessoas caminhassem podendo saborear Deus. Essa presença doce, encantadora, de um Deus que nos ama, e que por isso é o melhor companheiro, e que por isso eu posso confiar nas opções dele, muito mais do que nas minhas. Por que eu posso confiar? Qual que é a base que eu tenho para poder afirmar isso para vocês? Qual de quê? Fala, aqui não é a escolinha que vai ganhar nota. Eu só preciso saber o que vocês estão entendendo o caminho com Deus. Por que a gente pode afirmar que Deus só vai fazer a melhor opção para a minha vida? Por causa do amor. Quando você ama alguém, você é incapaz de fazer algo errado com ela. Incapaz. E assim é Deus conosco. É por causa do amor eu posso segui-lo. Por causa do amor eu posso dar as mãos a Ele e falar: me conduza, me ajuda de verdade a dizer sim. Não me deixa dividida aqui, ó. Um lado meu é publicano, outro lado é um sacerdote. Me ajuda a de verdade, Senhor, não está dividido dentro de mim. Me ajuda de verdade a ter uma unidade e falar: eu quero Deus, eu quero viver o meu caminho com o Senhor. Não é fácil não, porque o caminho é super estreito. E nós estamos inseridos nesse mundo e falamos: não pertenço a esse mundo, eu sou dele e volto para ele. Eu vim do amor e volto para o amor. Me ajuda, não sei nem que dia nem que hora, mas é que a cada minuto que a gente possa viver fazendo opção por ele. É o dia inteiro a gente tem que dar testemunho daquilo que a gente crê. Quantas decisões vocês já fizeram hoje? Faça a decisão pela vida, lutem pela vida. Lutem por aquilo que revela que Deus é o Senhor de todas as coisas. Porque o mundo vai nos enrolando e nós vamos deixando. Então, obedecer não é obedecer cego. Eu obedeço porque obedecer, a tradução é dar audiência, né? Eu dou audiência a quem? Obediência é dar audiência para quem? Para aquele que sabe o caminho. Só para aquele que sabe a verdade, porque a verdade é a única coisa que me liberta. O resto tenta me enrolar, tenta me ludibriar. Deus não, Deus revela. Então Ele fala: quando você fizerem opção, faça opção de verdade. Não fique, não seja quente nem frio, né? Ele fala isso: seja quente ou seja frio. Se você for morno, eu te vomito. Está lá em Apocalipse. Então a gente tem que ter coragem de falar: eu creio em Jesus, e com todas as consequências que isso vai trazer na minha vida. Você crê sim. Hoje, quando as pessoas me pedem opinião, eu falo: é difícil para mim te dar uma opinião, porque a minha opinião é cristã. Para vocês que não creem, é difícil. Mas eu vou sempre brigar quando uma menina de 13 anos põe DIU. Vou dizer que está errado. Vou dizer com a mãe e com ela que está errado. Não posso me omitir. Não precisa seguir o que eu estou falando, mas nunca vão poder dizer: nunca escutei algo contrário. Eu pergunto: é cristã? Não, claro que não. Mas não me peça opinião, porque minha opinião tem que ter uma coerência com aquilo que eu creio. Né? Quando as pessoas já me procuraram e falaram, tão interessante, duas famílias, uma me procurou e outra não me procurou. Duas famílias clientes, né? As duas estavam grávidas de um bebê com uma síndrome muito grave. Uma família optou pelo aborto. E a outra família me procurou. Falou: doutora Filó, é uma situação grave, é uma síndrome gravíssima, te aborta? E não. Mas meu marido está desempregado, vai ser o terceiro filho, uma síndrome grave, nós podemos abortar.
Falei, faça opção pela vida e Deus fará o resto. Confia nele, somente nele. Mas nada, confia. Vocês creem em Deus? Cremos, então confia nele. Nenhuma alma, nenhuma vida virá se ele não permitir. Só faça entrega. Ele sabe que seu marido é desempregado, ele sabe que vocês têm 2 meninos que vai ter o terceiro, ele sabe de tudo. O que escapa de Deus? O que a gente pode esconder dele? Nada. Muito bem. A família que fez opção por não abortar, a criança morreu intraútero e o aborto foi espontâneo. Depois disso, de todos esses fatos, o marido foi de novo contratado, a família melhorou muito, a mulher, eu falava sempre com ela, você remoçou, ficou mais bonita por tudo isso que fez opção pela vida. A família que fez a opção contrária, é tão interessante, como que eles se acabaram até como casal, como que ela envelheceu, fez o efeito contrário da outra. Era uma moça tão jovem, tão bonita, e paira sobre eles uma tristeza. É tão interessante. E até profissionalmente eles fizeram o caminho contrário, que o outro estava assim, profissionalmente ele fez assim, e o outro que estava assim, fez assim. Façam sempre opção por Deus, vocês nunca perderão nada. Você fala, vou fazer opção por Deus, eu vou perder o quê? Nada. Quando alguém fala, mas você vai levantar mais cedo para ir à missa, você vai perder tempo de sono. Não, eu vou ganhar Deus, vou ganhar tanta coisa. Pode imaginar o que é um encontro diário com Ele? Isso é sem preço. Faça opção por Deus e que você ganha é infinitamente maior. Seja só obediente, o que Deus fará é incalculável. Incalculável, porque Ele é Deus. E a gente não tem noção do poder dEle. Nós não temos noção quem é o nosso Pai. Então pensem nisso. De verdade, que vida eu estou optando? Essa vida aqui de ilusão, de engano, de confusão, que acaba no nada? Uma vida que a cada dia se renova? Um Deus que me restaura, que me faz como em Isaías, correr, voar com asas de águia, correr sem se cansar, ir para frente sem se fatigar? Obedecer, mas a minha obediência não é cega, a obediência é na confiança, porque eu sei que Ele está escolhendo o melhor. Faz isso por mim? Sim. É a obediência daquele que acredita, daquele que confia. Fala, se o Senhor fez essa opção, tem certeza que o Senhor está fazendo o melhor. É tão interessante como é que, quando Nossa Senhora falou lá em Fátima com os meninos, reza o terço todo dia, e falou com eles, pela oração do terço dependerá a paz do mundo. Aí a gente olha o texto e fala, mas eu rezar um terço vai ter a paz no mundo? É porque a gente fica pensando que Deus faz as coisas na proporção daquilo que eu faço. Lembrem sempre de Naamã, o sírio, né? Foi lá por causa da lepra. Falaram com ele, Naamã, Elias falou, nem apareceu para ele, falou, não, manda ele mergulhar no rio 7 vezes. Ele ficou bravo, que era no Jordão, o rio Eufrates era maior, etc. Ele mergulhou e saiu limpo. Era só mergulhar na água. Presta atenção. A dimensão daquilo que Deus faz, pela obediência. Quando Deus nos chama para algo, a gente nunca é capaz de imaginar o que Ele vai fazer. Mas a única coisa que Ele quer de você é o seu sim. Mas o seu sim seja sim. Esses dias eu fiquei pensando em quando eu recebi, há tantos anos atrás, em 1983, uma ordem, né, dele. Não por mim, eu estava no grupo de oração que tinha lotado. Estava lá no fim, em pé, lotado. E aí vem o senhor que coordenava o grupo de oração, chegou assim para mim e falou, tem um recado para você. Depois não. Jesus mandou te pedir para rezar o terço todo dia. Falei, pode acabar o recado, porque o terço ele já sabe que eu rezo todo dia. Eu já rezava o terço todo dia, há anos. Falei, pode falar o resto, eu era muito atrevida, né? Falei, a gente é muito amigo e ele nunca deu ponto sem nó, tem mais coisa. Falou, ele só falou isso, reza o terço todos os dias. E nunca podia imaginar que quando eu rezei o terço, na partir daquele dia era uma ordem. E o meu quarto, eu morava no pensionato de freira com mais 2 meninas, e a gente rezava às 11 da noite quando o pensionato fechava. Imagina, 200 mulheres, um telefone. Ó. E
E às 11 horas fechava tudo, desligava tudo, então tinha um silêncio absurdo. E os corredores compridos de lugar de freira, né? Essas casas. E eu ficava no primeiro andar, no andar que era do lado de um bebedouro, meu quarto. E fazia silêncio, todo mundo na fila pegando água para levar para o quarto. Escutavam no silêncio, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria. A partir daquele dia, fui entrando de 3 em 3 no meu quarto. Batia lá e falava, filho, o que vocês estão fazendo aqui? A gente reza o terço. Pode entrar? Pode. Tinha só o meu terço e a minha Bíblia, ninguém tinha terço. Eu era a única que fazia faculdade no grupo, o resto tinha 17, 18 anos para fazer vestibular. Quando foi dando início de dezembro, nós éramos mais de 100 mulheres rezando todos os dias num quarto. As mães dos adolescentes ligaram para as freiras e falaram, tem alguma exigência que todo mundo tenha um terço e uma Bíblia? As freiras, não, existe isso. Porque minha filha está pedindo de presente de Natal um terço e uma Bíblia. Os pais acharam que está acontecendo alguma coisa. 17 anos, 18 pedindo um terço e uma Bíblia. As irmãs falaram, não, mas nós vamos investigar o que está acontecendo. Meu quarto era no primeiro andar, então dava 11 horas da noite, tinha um movimento no pensionato. Do terceiro para o primeiro, o povo todo mundo de camisola, de pijama, e para o meu quarto. E era assim, o povo descia, chegava na porta do meu quarto, fazia assim, e entrava. O que as freiras fizeram? Elas montaram uma tocaia no quarto de frente. Elas ficaram lá escondidas, para ver todo mundo, porque tanto de mulher bate e entra, tem um trem errado aqui dentro acontecendo. Um povo rezando? Nunca, não é? E aí elas esperaram um tempo, né, que não tinha mais movimento, e entraram no meu quarto de uma vez. Gente, eu quase morri de susto. E elas também, porque estava todo mundo de joelho rezando. Eu lembro que a gente estava finalizando, eu peguei a mão de uma freira, levantei e rezei, Pai nosso que estás no céu, ficou por isso mesmo. E a partir daquele dia eu ganhei a capela. E aí tinha uma recomendação, e elas falaram, vocês não podem rezar antes das 11, vocês fazem muita confusão com Jesus, mas você imagina um bando de adolescentes, com exceção de mim, então a gente rezava, o sacrário ficava ali, a gente rezava depois dessa mesa, ficava ali. Os meninos convidavam ele até para dançar, os meninos levavam cobertor, uma coisa louca, a gente saía da capela 1h. Isso eram todos os dias. Então eu olhava para aquelas meninas me olhando e eu falava com Jesus assim, eu cutucava ele, o que eu vou falar com elas? Não sei nada. Eu não sabia nada, o que estava escrito na palavra de Deus. E a única coisa que eu conseguia falar com elas é que estava em Isaías, se vocês passarem pelo fogo, vocês não queimam, se passar na água, não afoga. É a única coisa que eu sabia. E é tão... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque foi por causa de um sim que eu dei, que durante todos esses anos, o cano sujo dele, que sou eu, ele começou a passar água limpa. Porque antes de eu falar qualquer coisa com vocês, eu tenho que viver. Senão meu testemunho não serve para nada. Quando eu falo com vocês, faço Eucaristia diária, é porque é mais de 20 anos que eu tenho Eucaristia diária. Rezo o texto, é para rezar o texto. Quando faço confissão mensal, fazer confissão mensal. É um caminho. Então hoje, quando eu fico pensando que a desproporção é assim, hoje eu continuo só rezando o terço e ele fazendo o resto. É a dobradinha. Porque na verdade ele só precisava do meu sim, porque o resto ele faz. Não sou eu, podem ter certeza. Eu não sou capaz de 1/10 do que ele me põe para fazer. Mas quem faz é o Senhor, não eu, podem ter certeza disso. E isso para mim é algo que é confortador, né? Porque eu sei que ele não falta, que ele não desampara, que ele só pediu assim, reza o terço, filho. Falei, só rezar o terço? O resto é comigo. Então fica desproporcional quando ele reúne vocês aqui para que eu fale a palavra que vai chegar no seu coração. Quando ele me reuniu lá no Instituto Hesed, com 12 mil pessoas para falar. Sou eu? Não. O que ele pediu? Fale apenas, seu sim seja sim, seu não seja não. Faça uma opção por ele, mas se aquilo chegar no seu coração, se ele for de verdade a razão por quem você se levanta, se ele de verdade for aquele que preenche o seu coração, se de verdade ele for aquele amor que te incendeia, e que a gente tem que pedir a Nossa Senhora cada vez mais um amor por ele, louco,
aprender a amá-lo acima de tudo na nossa vida, né? Viver por Ele, para Ele, com Ele, ter a coragem de falar: Jesus, eu quero fazer isso, mas eu sou incapaz, então me conceda a graça que é necessária, para ter obediência, para ter discernimento, para ter disciplina, para ter liberdade de dizer: é o Senhor que eu quero, e por tudo que o Senhor é por mim, tudo que eu fizer é nada, absolutamente nada. Mas se eu puder me entregar ao Senhor, para que o Senhor me leve da forma que o Senhor quiser, eis-me aqui. Sirvo para quê? Nada. Mas um dia, lá diante dEle, cada um de nós vai ver qual era a sua importância no projeto de salvação de Deus. Ninguém será substituído. Aquilo que a gente não foi capaz de permitir que o Senhor fizesse através de nós, estará incompleto. Mas cada um tem um papel que é único diante dEle, único. Então Ele espera de nós apenas um sim. Mas falar: sim, Senhor, e vai lá e trabalha por Ele, trabalha pela salvação das almas. Quantas pessoas não conhecem esse Deus doce, maravilhoso, encantador, mas tem medo daquele Deus que pune? Ao contrário, a gente precisa revelar essa primeira revelação, esse querigma, esse Deus de amor, dizer: Deus te ama, o que você vai fazer com isso é uma outra coisa, mas isso é uma verdade. Porque quando a pessoa fala com você: eu te amo, você fala: agora eu faço o que com isso, não é? Mas com Ele você pode dizer: essa pessoa, Deus, Ele te ama, mas o que você vai fazer com esse amor é uma decisão só sua. A opção nossa de ser cristão católico não é herança, é decisão pessoal. Cada um de nós é responsável pela própria salvação. Que Deus nos dê a coragem de optar por Ele. Que Deus nos dê a coragem, nos dê discernimento, nos dê força, que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, nos dê a graça de decidir, assim como um dia ela disse sim a Deus. Ela não tinha dimensão do que ia acontecer na vida dela, nem na nossa. Que a gente tenha coragem de dizer sim, na minha miséria, no meu nada, no nada que eu sou, sim. Só no meu terço diário, sim. Mas que o Senhor faça através disso aquilo que for melhor, dentro do que o Senhor está vendo, dentro daquilo que o Senhor programou, dentro daquilo que o Senhor deseja, dentro daquilo que eu posso corresponder. Somente com o meu sim. Pensem nisso. Pensem na responsabilidade pessoal. E lembre dessa frase de Santo Agostinho: aquele que te criou sem o seu consentimento não poderá te salvar sem o seu querer. O momento de decidir por Deus é agora, é hoje. Não deixa para amanhã, é agora. Porque não tem ninguém mais doce, que nos ama mais, que cuida mais de nós, que é tão delicado. Não existe ninguém como Ele. E que Ele possa nos conduzir a cada dia no caminho que Ele sabe, como ninguém, que é melhor. Às vezes na nossa vida a única coisa que a gente precisa é pedir a Ele que nos dê a mão. E que a gente possa dizer a Ele: me dê a mão, Senhor. Se o Senhor nos der a mão, não teremos medo das nossas opções. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode ficar de pé. Eu posso ir, você pode ficar de pé? Muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar.
com asas como águia, pois confio no Senhor. Boa noite, gente. Que alegria, mais uma terça nós aqui. Sejam muito bem-vindos ao grupo de oração, pessoal que está chegando agora, você que estava conosco desde o início com a oração do Santo Terço e a celebração eucarística agora em honra a São José. E eu quis cantar o refrão dessa música de novo, porque a letra, ela fala de um abandono, né? Ela fala, eu posso ir muito além de onde eu estou se eu for nas asas do Senhor. É uma música que fala, um louvor que fala de confiança, de entrega, de abandono no Senhor. Hoje Deus colocou uma reflexão no meu coração sobre esse abandono. Porque tantas vezes nós fazemos coisas e eu vou dar o exemplo que estava acontecendo hoje, né? Hoje eu tinha que fazer uma aplicação financeira. E eu não entendo muito disso. E o meu medo de errar era tão grande que eu tenho um consultor que me ajuda. E aí eu ficava, eu juro que é a última coisa que eu te pergunto. Eu vou te perguntar, mas e essa? Mas pode fazer assim? Pode fazer assim? Mas e se eu colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali? E aí o meu medo de errar era tão grande que eu não era capaz de fazer uma aplicação financeira sem perguntar para aquele que, para mim, é quem sabe, é quem entende, é quem tem o conhecimento e o domínio para me ajudar naquilo que eu não enxergo, que eu não conheço e que eu não entendo. E depois disso, Deus colocou no meu coração, Patrícia, se para aplicar um dinheiro, você precisa de perguntar para uma pessoa, por medo de errar, quantas e quantas vezes você já deu um passo na sua vida e não perguntou àquele que sabe? Quantas e quantas vezes nós nos julgamos autossuficientes e não perguntamos àquele que sabe tantas coisas ordinárias da nossa vida? Nós decidimos e não consultamos aquele que sabe. Então, nessa terça-feira, nessa noite, após a celebração eucarística, após recebermos Jesus vivo na hóstia, Ele que está aqui, em nós somos sacrários agora, que nós possamos nos abandonar e falar, Senhor, eu preciso de tantos especialistas para tomar decisões na minha vida. Para tomar decisões na minha vida, às vezes eu pergunto para um amigo, para a vizinha, para o meu pai, para o meu filho, para o meu chefe. Sendo que só o Senhor sabe todas as coisas. E que nós tenhamos também esse temor. Senhor, eu não quero fazer nada fora da Tua vontade. Por isso, eu estou aqui, eu aqui de joelhos, para te perguntar. Prometo que essa é a última vez que eu vou perguntar sobre isso. Que o Senhor mandar, eu vou fazer. Não é assim, gente? Não é assim? Tantas vezes a gente se esquece de voltar àquele que sabe. Então, que nessa noite, você pode fechar os seus olhos? Senhor, que nessa noite nós possamos entregar o nosso coração e nos abandonar, crendo que o Senhor é o dono de todas as coisas e que nós temos uma missão na terra, nessa vida. A nossa missão é alcançar o céu, Senhor. E para que nós possamos alcançar esse objetivo, que o Senhor seja o nosso consultor, que nós possamos voltar os olhos, ajoelhar a cada decisão necessária, que os nossos olhos, o nosso coração, o nosso ouvido estejam atentos para ouvir aquilo que é da Tua vontade. Derrama sobre nós, Senhor, esse temor de fazer aquilo que é da Tua vontade, para que possamos permanecer em estado de graça, Senhor. Nós não queremos errar, nós queremos alcançar o objetivo principal daquilo que nós fomos chamados nessa vida, daquilo que é o nosso chamado nessa existência. Por isso, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração.
e rompe toda e qualquer barreira que ainda existe. Crenças que nós trazemos desde muitos anos de caminhada. Se aquilo que não é da tua vontade ainda permanece, guiando as nossas decisões, Senhor, norteando aquilo que nós acreditamos que é o melhor para nós, que caia nessa noite, pelo poder do teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, e repousa sobre nós. Nós temos sede da tua presença e nós precisamos. Somos como crianças que nada sabemos e nada podemos. Nós precisamos ser movidos pela tua unção, movidos pelo teu poder, Senhor. Por isso, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e repousa sobre nós. Ainda de olhos fechados, que você faça esse último compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser transformado nessa noite. O Senhor não me trouxe aqui em vão. O Senhor não me colocou aqui sentada nesse vale, nessa igreja que tem limitação de local para sentar, e graças a Deus está cheia, Senhor. O Senhor não me trouxe. O Senhor não trouxe nenhum de nós aqui em vão, e muito menos as pessoas que nos acompanham de casa. Então que você faça esse compromisso. Eu não quero sair daqui igual, custe o que custar. Muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Transforma aquilo que precisa ser transformado, para que eu possa me alinhar à tua vontade, para que eu possa enxergar aquilo que precisa ser mudado, aquela transformação, aquela verdadeira conversão de vida que precisa ser e que precisa acontecer na minha vida. A partir de hoje, Senhor, que eu possa olhar para o Senhor, apreciando e buscando qual é a tua vontade, e querendo de todo o coração cumpri-la. Amém? Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa, traz unção a nós, Espírito Santo, repousa sobre doutora. E doutora, a senhora com essa roupa, eu estou lembrando da nossa viagem, da nossa última viagem, foi Maringá? Maringá. Foi ótima aquela viagem, não foi? Boa noite, bem-vinda. A gente começa a fazer oração aqui, clamar pelo Espírito Santo, né? Ficou uma coisa tão boa, né? Mas já que a gente tem que escutar de Deus, vamos começar. Pois é, me deu uma saudade do seminário de vida. É verdade, eu falei do seminário de vida semana passada, quando a gente fez um momento de oração com o Espírito. Senti uma saudade mesmo. Daqui a pouco, né, Deus permite tudo outra vez, né? Já estamos tendo coragem, né, de sair. Amém. Mas a gente pode também ficar fazendo aqui as orações de Espírito Santo, né? A cada terça-feira, para os corações irem se abrindo e avivando com a presença do Espírito, né? Com certeza. Amém. Gente, você pode estender sua mão para cá, para que a gente possa rezar? Senhor, nós te entregamos a doutora Filó, que teu Espírito Santo possa repousar sobre essa tua filha, como água viva, Senhor, e que ela seja inundada pela tua unção. Inunda, Senhor, e que tudo aquilo que a doutora Filó trouxer para nós nessa noite possa verdadeiramente transformar o nosso coração e nos tirar desse lugar onde nós estacionamos
Senhor continua colocando no meu coração que tantas pessoas trazem crenças e convicções antigas. Muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Mãezinha, intercede pela tua filha nessa noite, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada. Vamos sentar. Essa semana, a igreja nos convida a começar um novo tempo, né? Nós agora vamos começar o tempo comum. O tempo comum, ele é um convite. Eu acho que é um convite desafiador, mas é um convite maravilhoso. Porque é um convite para a gente fazer da nossa vida ordinária. Vida ordinária, que eu estou querendo dizer, é uma vida comum, da nossa vida comum. Minha vida como médica, a sua como profissional, seja dentista, seja advogado, seja empresário, seja professora, seja do jeito que você exerce, da nossa vida ordinária, a gente fazer dela um itinerário de santidade. Através da fé e da amizade com Jesus. Esse que é o convite que hoje eu trago para vocês, né? Como é que nós vamos fazer isso na nossa vida comum? Transformar a nossa vida, fazer com que a nossa vida seja esse itinerário de santidade, através da fé e da amizade com Jesus. Aonde eu vou redescobrindo, eu descubro e redescubro Jesus como meu Senhor, como mestre, como amigo, como caminho, como minha verdade e a nossa vida. Então, essa proposta, só essa primeira frase já é da gente sentar e falar, agora eu desmaio, não dou conta nem de continuar o assunto. Porque é uma proposta maravilhosa, mas não é fácil. E isso é baseado no Evangelho de domingo. Quando Jesus narra o primeiro encontro no Evangelho de João, o primeiro encontro dos discípulos com ele. Né, os discípulos eram os discípulos de João, e João vê Jesus passando, fala com os discípulos assim, ó, que lá é o Cordeiro de Deus, não é o Cordeiro do povo, não é o Cordeiro de Deus. Lembra lá em Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaac, e depois Isaac fala com o pai, cadê o cordeiro? E Abraão responde, Deus providenciará. Providenciou, é Jesus. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Os discípulos vão atrás de Jesus. E Jesus faz uma pergunta que é para mim, que é para você, que é para cada um de nós. A pergunta que ele faz para os discípulos é, que procurais? Então, às vezes a gente passa pela vida sendo atropelado, né? Sendo empurrado. Não é isso que Jesus quer. Quando ele pergunta, que procurais? O grande desejo de Deus, para a minha vida, para a vida de cada um de vocês que está aqui e dos que estão em casa, é que a gente entenda que Ele quer a nossa vida bem-aventurada. Que eu possa dizer, a minha vida é uma vida que foi sonhada, que foi desejada, para que eu seja feliz, bem-aventurada. Quando ele faz essa pergunta, e faz essa pergunta hoje, que procurais? Se eu venho até aqui, ou não estando aqui, o que você procura para a sua vida? De verdade, lá no fundo do seu coração. O que você quer?
E isso é uma pergunta que coloca a gente do avesso, é igual um soco no estômago que a gente ganha com uma perguntinha dessa. O que você procura na vida? Porque isso nos faz parar, nos faz sair da nossa mesmice, nos faz entender que eu tenho um caminho. E o quanto que é difícil a gente fazer essa caminhada, dessa procura, porque os discípulos responderam a Jesus de uma forma muito inteligente. Eles falaram para ele assim: onde que o senhor mora? É diferente, né? A pergunta que eles fizeram, Jesus falou: vinde e vede. Porque na verdade, Senhor, aonde o Senhor habita? Porque eu quero ficar contigo. Eu quero aprender com o Senhor. Eu preciso permanecer com o Senhor. É isso que faz a diferença na minha e na sua vida. É estar com Ele. É permanecer com Deus. E isso é um desafio da nossa vida. Quando eu falei aqui no início que a gente vai descobrir esse caminho através da fé e da amizade. Então, eu acho que são tantas dificuldades, tantas travas que nós temos na vida, porque a primeira trava que a gente precisa soltar é entender que a gente é filho de Deus. Ah, Filó, já estou cansada de escutar isso. Uma coisa é ouvir, outra coisa é você tomar posse que você é filho. Se eu sou filho de Deus, tudo em mim muda. Toda minha postura é diferente porque eu sou filha. Eu sou filho de Deus. Então toda a minha segurança, toda a minha esperança, toda a minha alegria, ela está ancorada aonde? Na minha filiação. Eu sou filha dele. E eu tenho uma certeza absoluta que nada, nenhuma situação, por mais difícil que seja na minha vida, é capaz de me separar do amor dele. Por mais difícil que seja uma noite que eu esteja atravessando, por mais difícil que sejam os problemas que eu esteja vivendo, nada nem ninguém me tira da mão dele. E essa é a razão da nossa alegria. Então presta atenção, uma coisa é tomar consciência, tomar posse: eu sou filha de Deus, não sou qualquer um, sou filha dele. A segunda, que todo mundo sabe: Deus me ama. E isso é um conhecer. Outra coisa é entender e possuir esse amor. Porque o tanto que é difícil, tem pessoas e tem relacionamentos que acabam porque o outro não sabe ser amado. Que é isso, Filó? É verdade. Tem pessoa que tem uma dificuldade imensa de ser amado. Quando alguém fala eu te amo, eu falo: não sei o que eu faço. Eu ponho a mão para cima, para baixo, se eu fecho os olhos, se eu saio de perto. E é Deus que olha para nós e fala: você é minha filha amada, única filha. Você estremecer as bases todas. Aí a gente morre de vergonha porque a gente está vivendo tão à parte. A gente está levando uma vida tão desconectada dele, tão longe dele. E entender que ele é alguém que nos ama. Então vocês imaginem, essa é a proposta. Porque a primeira coisa é tomar consciência de que eu sou filha. Porque se eu tomo consciência de que eu sou filha e que eu sou amada, eu vou querer sempre buscar a presença dele. Então eu vou sempre buscar. E é exatamente o motivo da minha busca que me mantém sempre a caminho. Então nós estamos sempre a caminho. Vocês já observaram como é que um pássaro, para poder voar, ele precisa fazer? Ele precisa manter as asas batendo. E nós, para poder continuar o caminho com Jesus, a gente não pode diminuir o nosso ritmo de vida de oração. Como é que eu vou transformar a minha vida? Então, quando eu descubro que eu sou filha de Deus, a primeira coisa que alguém, quando te perguntar, porque é tão interessante que quando as pessoas perguntam para você assim: ô Filó, o que você é? Você é pediatra? Não. Qual que é a resposta que a gente tem que dar? Não, eu sou filha de Deus. Eu exerço a medicina. O meu caminho de santidade é a medicina. Mas eu sou mãe de família, o seu caminho de santidade é a sua família. Entendem? Então, na verdade, Deus me deu o talento, e é nesse talento que eu tenho que transformá-lo no meu itinerário de santidade. Mas quem é você? Eu sou filha de Deus, sonhada, amada, desejada. Entendem? É isso que nós temos que ter coragem de dizer. O que eu procuro? Eu procuro, Jesus, te ver, te conhecer, não desgrudar do seu minuto, morar com o Senhor eternamente. Porque se eu busco o Senhor, eu vou ter que me descobrir, vou ter que entender quem eu sou, a beleza do que eu sou, que o Senhor fez e que nós estamos esquecendo quem somos.
Nós estamos vivendo numa sobrevivência, esquecendo que nós somos convidados para uma vida que é eterna. Então, quem é você, né? O que você procura? Então, vocês imaginam o nosso caminho, como é que é difícil. Até a gente sair do caminho de que eu procuro o Senhor. Olha, Senhor, eu procuro, como diz uma clientezinha minha no consultório. Tifiló, ainda não sei, mas eu sei que eu vou ser super famosa. Eu não sei ainda, você é uma empresária super famosa. Você vai saber, eu ainda não sei direito com o que eu vou trabalhar, mas super famosa. Até a gente entender que a nossa vida não é ser super famoso. Na verdade, bastaria na nossa vida apenas ser discípulo de Jesus. Mas a gente ainda vive num mundo que a gente é seduzido o tempo inteiro. Então, até a gente entender que o mundo nos traz somente ilusão, é um caminho longo, longo. Porque quantas vezes eu já troquei Jesus por R$20, né? 20 moedas, muito menos. Nós, Jesus, você fica aqui porque ali o povo é bem chique, né? Nem posso falar de você. Então, a primeira até a gente tomar essa consciência que quem eu busco por Ele, que o que eu quero de verdade, ver o rosto dEle. Então, por enquanto, eu vivo na fé, né, gente? Porque o dia que a gente chegar lá, a gente não precisa da fé mais, porque eu já estou vendo, não precisa de fé. Tomar posse disso e entender que aquele talento que Ele te deu, com que você trabalha, é o seu caminho, para a gente trabalhar a nossa santidade. O que é ser santo? É viver no amor. Viver a vontade de Deus na nossa vida. Quando Deus te escolheu, te fez, cada um de nós, Ele deixou um papel que só você faz. E se você não fizer, vai ficar um buraquinho no mundo falando, esse era seu. Porque Deus destinou para mim. Então fazer esse caminho é com Ele. Então se eu entendo isso, cada dia que eu levanto, que eu desperto, eu falo, na graça, obrigado, meu Pai, o Senhor me permitiu abrir os olhos, mexo tudo, falo que delícia, não tive um AVC de madrugada, né? Parece louca, mas é assim mesmo. Não tive nada, eu mexo sozinha na cama, isso é um espetáculo, mexo. Posso levantar e tomar banho, que espetáculo. Para que eu vou viver esse dia? Para amar e servir a Deus. E para que tudo que eu fizer, as minhas obras, o que eu fizer, seja para dar glória a Ele. É só para isso que acordamos. O povo acorda e fala assim, não sei o que eu vou fazer hoje. Fala, não, vou te ensinar um tanto de coisa que você vai fazer hoje. Porque o pessoal está na inércia, né? Nós estamos na preguiça espiritual. O mundo está nos deixando assim, né? Nesse período. Nós temos que estar atentos a buscar as coisas de Deus, falar dEle. Primeiro buscar, ler a palavra, aprender, crescer na fé. Como é que eu cresço na fé? Convivendo com Ele todos os dias. Filó, mas se eu estiver muito cansado e não rezar hoje, pode começar tudo outra vez, porque já perdeu. Filó, mas ele entende que eu estou cansado? Entende, quem não ganhou nada foi você. Quem perdeu? Foi você, meu bem, eu lamento. É igual quando os meninos brigam comigo, mas tem que dormir cedo? Tem. E se eu não dormir? Quem não vai crescer é você, ué. Simples. Toda atitude nossa gera uma consequência. Todo ato nosso. Então, a gente tem que ter uma disciplina de oração, eu digo para vocês, temos que ter. Temos que colocar nossa vida diante de Deus todos os dias com tanta honestidade. Falar, Jesus, o filho está falando esse negócio de ser santo. Eu não dou conta de ser santo, não. Na verdade, a santidade é nos dada todos os dias a oportunidade de ser santo. Todos os dias nós negamos isso a Deus. É só viver no amor. Trabalhar para o amor. Trabalhar para que o reino aconteça. E estar em tudo em conformidade com Ele. Não podemos perder Jesus de vista. A gente levanta, às vezes, até com boa intenção, mas se a gente não fez uma oração do fundo do coração, se a gente não se colocou diante de Deus por um tempo, nós não somos capazes de fazer nada. Mas é nada. Como disse Madre Teresa, sem Deus eu sou muito pobre para dar alguma coisa para o pobre. Sem Deus eu não tenho nada. A nossa riqueza é Ele, é nossa ilusão, achar que é a conta bancária. O Covid mostrou agora. Onde estava a segurança de todo mundo? Não era no dinheiro, porque o dinheiro não podia nada. Aonde estava a nossa segurança? No momento onde o mundo surtou que a morte existe, que era uma realidade. Então, entender que Ele é a nossa razão. Entender que Jesus é a minha vida, que Ele é o meu Senhor. Olha que luta esse caminho, esse itinerário que eu estou convidando vocês, que é o itinerário que eu me convido, né? Claro que quando eu trago a proposta para vocês, a primeira pessoa que eu já tive que pensar é em mim. De entender que Ele é o Senhor em tudo. Em tudo. Nós temos que ser dependentes de Deus como o ar que a gente respira.
Aí nós vamos entender que se eu vivo com Ele, por mais difícil que seja a minha vida, ou que o momento que eu estou vivendo, existe uma coisa em mim garantida, que é paz e serenidade. O mundo pode estar virando do avesso. O pessoal olha para você e fala assim, mas você é tão calminha, né? Não sou eu que sou calminha. Quem me sustenta é que me dá essa tranquilidade, que Ele cuida de todas as coisas. Essa confiança incondicional. Mas para mim poder ter essa amizade com Ele, crescer nessa amizade, eu tenho que conviver com Ele. Eu tenho que contar tudo para Ele. Falar, Jesus, o Senhor me chamou para essa missão, mas eu vou te contar. Eu não dou conta, não. Ele fala, mas eu não esperava que você desse conta mesmo, não, hein? A ilusão sua. Você não dá conta de nada mesmo. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então é a nossa miséria que a gente coloca para Ele. Eu falo, sabe essa miserinha que o Senhor fez? Então, eu não dou conta disso, não. Ele fala, eu sei. Me entrega. A sua vida que eu faço. Mas a gente fica com medo, a gente fica com dó, fala, mas Jesus, se eu entregar, o Senhor vai fazer tudo direitinho? Ô Jesus, mas é aquele negócio que eu estou querendo muito, será que o Senhor sabe mesmo? Porque eu sou de outra era, né? Às vezes o Senhor não sabe. Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã e sempre. Ele será sempre o mesmo. Nós é que vamos mudando, o mundo é que vai mudando. Mas nós temos que começar a tomar consciência, abrir os nossos olhos. Porque a primeira pessoa que nos desejou, que nos buscou foi quem? Foi Ele que veio. Ele veio ao nosso encontro. Ele veio nos revelar, falou, não, mas aquele povo está vivendo uma vidinha tão mais ou menos, tão água de chuchu rala. Esse povo vive com uma angústia dentro da alma. As pessoas vivem angustiadas. Para ver por que você tem tanta angústia, minha filha, eu não consigo entender. Um sofrimento na alma. Eu não sei, filho, tem um buraco dentro de mim? É claro, não tem Deus dentro dele. E aí a gente se lança nos braços do consumismo e compra. Chega em casa, achou tudo ruim. Falou, não, na loja estava tão bonito, em casa está tudo ruim. Na loja, na vitrine, então estava sob luz, estava maravilhoso. Tirou da vitrine e falou, tem um defeito. Não ficou bom, não? Na loja estava lindo, agora não ficou direito no meu corpo. Porque, na verdade, o que nos basta? O que nos cala? O que cala a nossa alma? O que nos enche? O que nos planifica? É Ele. Não está nas coisas. É nele. Mas para isso eu tenho que ter vida de oração todos os dias. Tem que participar dos sacramentos? Sempre. Tem que assistir missa? Sim. Tem que ler a palavra de Deus? Sim, eu tenho que me alimentar. Então eu tenho que me alimentar para continuar caminhando. E como é que eu não posso amar um Deus, uma doçura dessa, que também está lá, né? Quando Jesus fez o sermão lá das bem-aventuranças, e que estava aquela multidão, e ele falou, gente, se eu deixar esse povo ir, eles vão morrer de fome no caminho, eles vão cair, vão morrer. Igual ele olha para nós. Igual Deus Pai fala para Catarina, se não existisse a Eucaristia, vocês morreriam, vocês não davam conta de voltar para casa. Tamanha fraqueza da alma. E a gente reluta tanto para comungar. Porque é Ele que vem nos alimentar, nos colocar de pé e fala, coragem, vamos. Jesus, estou com medo do Covid. Falei, não, medo não, está comigo, que Covid, né? Quem pode com Ele? Ninguém, né? Ninguém. Covid com Ele? Não combina. Então, a gente vai ter medo de quê? De nada. Nós vamos entender que somos amados, cuidados. E falar, Jesus, eu quero fazer uma caminhada que de verdade eu entendo. O que eu procuro? De verdade, uma resposta que você tem que dar para você. Que sentido você tem dado à sua vida? É essa a resposta que vai encher o seu coração, vai te dar alegria para pular da cama e falar, para quem eu vivo? Para quem eu me levanto a cada manhã? Na alegria de amar e servir o meu Deus, no meu irmão, ajudar meus irmãos a levantar. Falar, coragem, eu faço isso o dia inteiro. Acho que a palavra que eu mais falo na vida, é coragem. Vamos, gente, vai dar conta, vamos, vai dar certo. Vamos, coragem, vamos enfrentar. Que luta, é o dia inteiro isso. Coragem, por quê? Porque nós temos Deus, um Deus que é vivo. Ai, como eu desejo que vocês experimentem e aceitem esse desafio. Como eu desejo que vocês vivam uma religião, uma história de amor com Jesus, de tremer o seu coração. Como eu desejo, que eu não quero que vocês entendam que Jesus é alguém que está aqui na igreja pregado na cruz e já desceu dela. Ele já anda com cada um de nós, Ele já nos convida para ver onde Ele mora. Ele já te chama para caminhar com Ele e fala, vão? Eis que eu estou à porta e bato todos os dias. Se você abrir, porque a porta só tem chave por dentro, eu entro, nós vamos cear e seremos amigos. Tem noção do que é ser amigo de Deus? Tem dimensão do que é poder fazer uma confidência no pé do ouvido dele? Isso é de morrer.
de emoção e de chorar. Eu contei para ele, então ele escutou. Sábado, antes de eu começar a missa, eu fui ler um salmo. Estava fazendo salmos de louvor e de repente eu peguei um outro salmo. E a primeira frase do salmo era: Yahvé, ouve a minha oração. Comecei a chorar tanto, falei, gente, quem me ora, eu estou com um problema gravíssimo, né? Mas é porque é tanta emoção. Falei, gente, eu falo e eu sei que ele me escuta. Eu parei nessa frase, no primeiro versículo, e chorava tanto que o marido olhou de lado e falou, será que aconteceu alguma coisa que eu não fiquei sabendo, né? Lá de casa até aqui. O que será que aconteceu que a filha está chorando tanto? É de emoção, de saber que Deus inclina o ouvido e te escuta. Que é seu pai, que é meu pai. E que só quer o melhor para nós. Como eu desejo que vocês possam viver uma religião de verdade, onde vocês estufem o peito e tenham coragem de caminhar sem medo. E que vocês levem a vida para aqueles que estão caídos, que não acham que a vida é só isso. É só isso mesmo, levantar, trabalhar, ter menino, não ter menino, guardar um dinheiro, para que é mesmo. Quando nós estamos trabalhando para que os nossos olhos vejam o Senhor. Então eu busco porque eu busco mesmo, na minha vida, poder olhar nos olhos dele e permanecer de pé. O que eu quero, Senhor, o dia inteiro? Saber que eu quero a sua vontade, Senhor. Então me ajuda. Para que eu consiga entender isso, eu tenho que te conhecer, eu tenho que rezar, eu tenho que calar. Porque às vezes minha conversa com Jesus é um discurso de surdo. Surdo mudo, ele fala, eu não entendo, eu falo, ele não entende. É preciso aprender a silenciar nesse mundo tão barulhento. Falar, Jesus, me dá a graça de silenciar, é graça. Então por isso que a gente tem que ter a verdade de dizer a Jesus, tem que ter a coragem de dizer a Ele. Jesus só me chama por um tempo comum desse, de fazer um itinerário de santidade, eu não dou conta não. Ele fala, eu sei, ué. Mas com a minha graça, você conseguirá. Então, você acha que eu vou dar conta? De jeito nenhum, já falei com ele, nunca. Mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor for me concedendo as graças que eu preciso, dia após dia. E é tão lindo que a gente vai observando que Jesus vai transformando a gente. Vai transformando. Quando eu vou vendo determinadas reações minhas, eu falo, Jesus só está num trabalho fino, né, amigo, aqui comigo? Porque é dureza, essa pessoa aqui é dura. Mas como é que ele vai trabalhando a gente? Vai trabalhando, quando eu falo, antigamente eu não ia fazer desse jeito, não. Falei com ele outro dia, você tem arrasado, hein? Você tem trabalhado bem. Porque é Ele que vai trabalhando, nos trabalhando. A gente tem que ter tantos cuidados, porque às vezes a gente é tão... Às vezes a gente fica... Eu falo que a gente fica preso a manias, preso a tantas coisas, tantos vícios, a tantas coisas que nos impedem de caminhar com Deus. Vocês já viram aranha? A aranha não mata a abelha, mas ela tece, ela faz uma teia e ela pode impedir a abelha de se movimentar. Às vezes na nossa vida tem uma aranha tecendo e nos impedindo de sair do lugar. A questão é descobrir qual é ela. Se você perguntar para Jesus, Ele te conta. Fala, Jesus, eu vou fazer uma perguntinha para o Senhor, assim simples. O que na minha vida não me deixa voar do ponto de vista espiritual? Por que eu ainda não estou voando? Por que a minha vida de oração é tão fraquinha, eu ainda nem levito? A gente é fraco demais. A gente nem entra em êxtase ainda. Fraqueza de oração, nossa, não é? Não faço nada disso ainda não, mas é porque nós somos fracos. Fala isso com ele. Imagina, São João da Cruz pregando para as freirinhas no mosteiro. De repente, ele falou com as freirinhas assim, o que vocês estão com o pescoço tudo para cima? Falou, porque o sol está lá em cima. Ele evitava, não percebia. Tamanha leveza da alma, santo. Mas, não quer dizer que nós todos vamos levitar, né? Mas a proposta é essa mesmo. Ser santo. É assim, a gente não pode querer pouco com Jesus. Eu falo com ele fala, sejam audaciosos na oração, ele fala, porque o amor é audacioso. A gente tem que falar, Jesus, eu quero te ver, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ser sua amiga, eu quero caminhar na oração. Mas se o Senhor não me ajudar, eu não vou sair da oração básica. Me ajuda a entender que a oração é me rasgar diante do Senhor. Me ajuda a entender que eu posso me abrir e falar todo o meu limite, todo o meu desejo. Todo o meu desejo de crescer com o Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero nesse momento hoje, que nós estamos começando um ano novo, eu quero rever a minha vida espiritual e fazer um renovo na minha vida. Eu quero pegar a minha vida espiritual e falar, Jesus, vamos começar de novo?
Me dá coragem, Jesus, de fazer de verdade uma vida comprometida com o seu santo nome. Me dê coragem, Jesus, me tira a preguiça espiritual. Me ajuda a rezar mais. Não tenho preguiça. Como é que Jesus pode te transformar? Como é que um alimento é transformado? Se você põe no fogo. Se você põe um milho no fogo, ele vai virar pipoca. Mas se eu não me coloco diante do fogo de Deus, como é que Ele pode me transformar? Não vai, não tem acesso. Então em cada Eucaristia Ele pode me transformar? Pode. Fala, Jesus, vai tirando o lixo que aqui não presta, meu filho, vai tirando. Vai tirando o que não condiz com a minha vida de ser filha de Deus. Vai tirando, e Ele vai tirar. Ó, que vocês forem rezar, pega a palavra de Deus, coloca a sua vida diante dessa palavra que eu falei hoje. O que procurais? Coloca a sua vida e Ele. Fala, o que eu estou procurando, Jesus? Sucesso, poder, ser famosa, a glória. É isso que eu estou procurando? Ter 1 milhão aos 30 anos. O que eu estou procurando? O que eu procuro de verdade? É isso que eu estou procurando, Jesus. De verdade. Muda meu coração, já que eu te descobri. E entendi que o Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é a minha vida. O Senhor é o meu Senhor, o meu mestre, o meu caminho, a minha verdade. Fora do Senhor é só mentira e ilusão. Nós estamos vendo aí o dia inteiro. Nós nunca tivemos uma época de tanta mentira, tanta confusão. Ele é a única verdade. Nunca vai mentir para vocês. Nunca vai te desiludir. Nunca vai te enganar. Nunca. Deus só tem a verdade, só tem o melhor. E guardem isso. Mais do que você tem sede e desejo de Deus, Deus tem da sua vida. Deus deseja o seu coração. Sabe por quê? Porque Ele quer morar aí. Ele quer viver aí. Onde você mora? Aí, ó. Onde que você mora, Senhor? Aqui, então vamos caminhar junto. Venha, vamos entender o que é essa caminhada com o Senhor todos os dias da nossa vida. Vamos encontrá-lo em cada sacramento. E vamos encontrá-lo no irmão que sofre. Porque se existe uma única pessoa que te conhece, é Ele. Que sabe se você está vivendo uma solidão profunda. Que sabe das suas noites intermináveis de sofrimento. Às vezes de angústia. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe dos seus desejos. Ele sabe daquilo que você sonha, às vezes não tem coragem de dizer a Ele. Ele sabe de tudo. Não há ninguém que possa enganar o Senhor. Ele sabe de tudo, mas Ele é tão delicado, Ele é tão doce, Ele é tão apaixonante, que Ele espera você contar para Ele. Fala, Jesus, sabe o que eu estou querendo? Você nem olha para Ele. Até faz igual o menino, pega um pedaço da roupa e vai fazendo assim, sabe o que eu estou querendo? Ele fala, para falar. Se for para o seu bem, te darei. Porque Deus só quer o melhor. Ele só tem o melhor. Nada que vai te fazer mal, Deus trará. E pense numa coisa, antes do mal chegar a nós, chega a Ele. Primeiro Ele amortece, depois chega. Nunca vai existir ninguém na nossa vida que vai nos amar como Jesus. Nunca, nunca. O que eu procuro? Procuro amar a Deus acima de todas as coisas. E procuro permitir ser amada por Ele. E viver desse amor, viver dessa confiança, viver descansada no Senhor. Não me permitir preocupar com nada, com absolutamente nada. Filó, mas nós estamos vivendo uma situação difícil. Jesus disse que se eu tiver que passar por uma situação difícil, Ele me faz dormir no colo dele. Atravessa o rio comigo e me põe de pé do outro lado, como mamãe faria. O que nos falta? Coragem para viver essa verdade. Nos falta coragem para assumir de peito aberto que temos um Pai, que essa vida não é isso que esse mundo mostra, que fomos feitos para muito mais do que isso. E viver nessa alegria incondicional. Abandonados, confiados em Deus. Eu trabalho com Ele, peço tudo a Ele. Falo, Jesus, divide isso comigo. Jesus, me ajuda nisso. Morto, devo matá-lo de cansaço, porque é dividido o dia inteiro. Jesus, quantos vão sair de alta hoje? Você já viu a lista de menino que tem que entrar? É assim que eu falo. De noite vou rezar de madrugada e falo, Jesus, o senhor viu a lista de cirurgia para amanhã? O senhor está vendo quem vai sair de alta? Que bom que o senhor está vendo, porque eu não estou vendo. Então amanhã o senhor me conta, porque eu tenho que dar alta. Para trazer outro, é assim. Mas tem que dar alta para garantir que o menino vai ficar bom lá fora, porque nós temos que trazer outro. É assim que funciona. Pergunta se dá alguma coisa errada. Claro que não, pois quem que indicou? Ele. O Senhor. É assim. Mas sabe o que é interessante? O que eu desejo? Meu último desejo para poder ir embora, senão eu alcanço vocês. É que vocês vivam a experiência de Deus. Vocês não podem querer amar Jesus, ter Ele como grande amigo da sua vida, o seu grande amigo, né? O único e grande amigo, aquele que a gente até fala, aconteceu uma coisa, eu falo, vou contar para ele. E que eu falo com ele, faz carinha de surpresa, porque você já viu, né? Mas finge que você não sabe de tudo, eu vou contar de novo. Então é aquele amigo que você fala, vou contar.
Eu não quero que vocês vivam isso porque eu falei. Eu quero que vocês experimentem Ele. Porque Deus permite ser experimentado. É isso que eu desejo. Quando Ele falou, vem comigo. Jesus, o que você procura? Ele falou, onde o senhor mora? Ele falou, vem, fica comigo um dia. Um dia só. Fica na minha presença. É interessante lembrar daquela história dos cachorros, né? Passa uma lebre e um cachorro sai correndo. Os outros escutam o latido, saem correndo junto e latindo. De repente alguém fala, por que nós estamos latindo, correndo? Para onde que? Não estou enxergando nada, não, porque todos aqueles que não veem mais a lebre, param de correr. Não está vendo por que razão corre? Assim é a nossa vida com Jesus. Filó, por que você continua correndo igual uma louca aí, para poder levantar de madrugada, 3 da manhã, 5 da manhã, correr, ir para assistir missa, para rezar os textos todos que tem que rezar, ir ler Bíblia, que é confusão que eu arrumo o dia inteiro, e arrumar 15 minutos para adoração, que é confusão? Por causa dele, porque é ele, porque é ele o meu Senhor, porque ele é o meu amor, é por ele, e somente por ele. E cada vez que eu corro desse jeito eu falo, só está lembrado que é só por ti que eu faço isso. Mas também foi só o Senhor que por mim fez todas as coisas. Foi somente o Senhor que morreu por mim. Foi somente o Senhor que me criou, me amou, para que eu entendesse que a nossa vida ordinária foi chamada para ser extraordinária, por causa da sua santíssima presença, que nos ensina a amar. Esse é o grande segredo de ser santo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar aquele que está do meu lado. Às vezes o que está caído não é o que está na periferia, é o que está dentro da minha casa, que está precisando ser levantado. São os Lázaros que já morreram dentro das nossas casas. São as Marias que foram embora e que estão precisando de voltar. Quem pode fazer tudo isso? Jesus. Nunca, nunca, nunca duvide do amor dele. O objetivo de Satanás é nos perturbar. É fazer com que a gente duvide do amor de Deus. É nos fazer tão preocupados que nos tire de olhar para ele. Amanhã eu proponho. Viva um dia abandonado no amor dele, nos braços dele. Se permita andar amanhã, a partir do momento que você levantar, de mão dada com ele. Filó falou para mim andar na fé e na amizade. Vamos junto? E não programe o seu dia, deixe o Senhor programar. E você verá, no final do dia, o que história de amor o Senhor fez, pelo menos por um dia que você permitiu. Se permita se lançar nos braços do único que nunca vai soltar o braço para a gente cair, mas que vai correr para um abraço que ele, mais do que nós, pode ter certeza, ele mais do que nós, deseja para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu te convido a ficar de pé. Esse amor que tudo cura, esse amor que tudo sara, que é capaz de preencher todas as feridas, que nós possamos ser inundados por esse amor. Pedir, Senhor, derrama o teu amor aqui. Eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa vida. Nós queremos ser preenchidos pelo teu amor. Derrama o teu amor e nos enche por inteiro. Que as pessoas que olhem para nós vejam como estamos diferentes, porque nós estaremos cheios da tua presença, Senhor. Nós queremos ouvir e obedecer a tua voz. Nós queremos te conhecer e te buscar cada vez mais. Apesar dessa música ser uma música de louvor agitada, a gente vai fazer ela bem calminha, para que você possa repetir comigo esse refrão, pedindo que Deus derrame. Senhor, derrama o teu amor aqui. De olhos fechados, você pode fazer isso. Faz chover sobre nós água viva. Você pode cantar? Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. E a gente vai cantar mais uma vez esse refrão, e só isso que nós vamos cantar. E
que o seu pensamento não esteja em nenhum outro lugar, senão nessa presença do Senhor, falando: Senhor, derrama, faz aquilo que precisa ser feito, Senhor. Me cura, me transforma, me desperta, me faz sair desse lugar onde eu parei e transforma tudo aquilo que precisar ser transformado, para que amanhã eu possa fazer esse exercício que a Filó nos convidou nessa noite de forma diferente, me abandonando nos teus cuidados, não me preocupando e confiando que o Senhor não vai me fazer nenhum mal. Por isso derrama o teu amor, Senhor. E eu te convido a não pensar em mais nada e só repetir isso: Senhor, derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre mim água viva. Derrama, Senhor. Derrama o teu amor, Senhor. Eu quero ser preenchido por inteiro por esse amor que tudo pode transformar. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Água viva, Senhor. Água viva, Senhor. E que essas palavras possam nos despertar. Que essas palavras possam nos desinstalar, Senhor. Que os nossos olhos estejam sempre voltados para Ti. E que o nosso coração também se volte somente para Ti. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que alegria que estivemos aqui juntos mais uma terça-feira. Desejo que vocês tenham uma semana abençoada e que vocês possam colocar em prática aí tudo que a Filó falou nessa noite, tudo que nós rezamos, todos os nossos pedidos, e que possamos fazer diferente nos aproximando do Senhor. Amém? Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus e, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui novamente. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Sagrado Coração. Acompanhe. Eu tenho sempre um compromisso com vocês e com Deus, de sempre trazer para vocês o que eu acho que vai ajudar a caminhada. Então, o que eu vou fazer hoje à noite é fruto do que preparei por oração, do que rezei e do que falei com Jesus sobre vocês. E falei com ele que eu não sabia quem ele ia trazer. Falei, o convite vai ser feito. O Senhor irá convidar a partir do que eu vou falar. Mas o convite é inteiramente não meu. Então, da mesma forma como no mês de maio, a gente não pode encerrar o mês sem falar de Maria. No mês de junho, eu não posso encerrar o mês, hoje é a última terça do mês, sem falar do Sagrado Coração de Jesus. Não posso falar desse coração que nos ama
ama que a gente não tem consciência desse amor. É um coração que nos ama tanto e absolutamente desprezado pela grande maioria. Tudo que nós já experimentamos sobre amor, tudo, seja o amor esponsal, o amor maternal, o amor filial, o amor entre amigos, seja o amor que você já tiver experimentado, ou todos ao mesmo tempo somados e multiplicados, eles só são um pálido reflexo do amor que Deus tem por você. Pálido reflexo. Então vocês imaginam que a proporção do que Ele nos ama é algo que não dá para medir. Então, mas é algo para a gente pensar, né? Então eu quero começar contando uma história. Essa história, o pano de fundo dela é o Evangelho, mas foi a forma como o padre Mateus descreveu o encontro de Jesus, de Marta com Lázaro. E a partir daí vamos conversar. Primeira vez que Jesus veio hospedar em Betânia, receberam-no Lázaro e Marta somente. Maria estava ausente do lar. Receberam-no, digo, com uma certa reserva, um misto de timidez, honra e curiosidade. Era um homem famoso, aquele fazedor de milagres, de que todo mundo falava. Quem poderia ele ser? Um rabino? Sentiam-se honrados, curiosos, mas era tudo. Guardaram distâncias respeitosas e, sem dúvida, contentaram-se em ouvi-lo e servi-lo. No entanto, alguma coisa de atraente deve ter emanado da pessoa do Salvador, porque quando ele se foi, Lázaro e Marta ousaram dizer timidamente: Mestre, volta um dia. E Jesus voltou. Essa segunda vez, um sentimento novo aparecia nos corações. Tinham se preparado para recebê-lo, desejavam a sua chegada. Foram mesmo recebê-lo, desejavam a sua chegada. Foram esperá-lo à entrada e, quando ele chegou, ousaram aproximar-se mais. A conversa tornou-se mais íntima, mais familiar e mais alegre. O mestre era imensamente bom e simples. Quando Jesus partiu, os corações estavam conquistados. Foi com insistência que o irmão e a irmã suplicaram: Ô mestre, volta. Digna-te fazer de nossa morada teu ponto de pousada habitual. E Jesus prometeu, ele seria seu amigo. Essa terceira recepção de Jesus em Betânia, como foi diferente das duas outras. Prestem bem atenção. As almas estavam cheias de alegria, tinham-se posto em festa, havia flores por toda parte. Lázaro e Marta contavam as horas. Como o mestre demorava a chegar. Bem cedo eles não tiveram mais coragem de esperar e foram ao seu encontro. Depois, quando o havia introduzido e instalado no melhor lugar, chegaram bem perto, nada de distâncias hoje. É o amor. É a familiaridade. A conversa travou-se muito íntima, os corações se derramaram uns aos outros, e de tal modo que, num momento dado, Lázaro, vendo o mestre tão doce, tão bom, misericordioso, poderoso, pôs-se de joelhos e, juntando as mãos sobre os joelhos de Jesus, com soluços na voz, confiou o doloroso segredo da família. Mestre, somos 2. Éramos 3. Maria, nossa irmã, que chamam hoje Madalena, não está mais conosco. Ela é a vergonha do nosso lar. Mestre, faze com que ela volte. E Jesus misturou suas lágrimas às de Lázaro. E quando deixou seus amigos naquela noite, lançou em suas almas a palavra da esperança. Eu vos prometo, Madalena voltará. Sabe-se o resto, a pecadora aos pés de Jesus em casa de Simão e sua admirável conversão. A 4ª vez que Jesus voltou a Betânia, eles eram 3 novamente. O que eu quero propor a partir dessa história? Esse é o convite. Hoje, eu acho que um dos grandes problemas nossos na sociedade é que as pessoas, se nós temos esquecido do sagrado, e Deus é sagrado.
A gente tem vivido como se Deus estivesse a muitos quilômetros, a muitos anos-luz de distância de nós. E a proposta aqui é reconstruir na casa de cada um de nós Betânia novamente. Porque não somos capazes mais nunca seremos capazes de reconstruir Nazaré, porque era perfeito demais. Mas reconstruir Betânia é a história de nós mesmos, é a história das nossas famílias, é a história da nossa casa, é a nossa história. Quantos Lázaros estão dentro da nossa casa? Quantas pessoas estão dentro da nossa casa e estão mortos? Sem nenhum objetivo, numa tristeza, sem razão para viver, vivendo à parte, sem da sala do quarto para o quarto para a sala, não sabe o que faz com a vida. Quantas Madalenas há dentro de nossa casa? Quantas pessoas que saíram? Quantas pessoas que quebraram de alguma forma a relação? O quanto que a nossa família, a nossa casa, precisa ser restaurada. Quem pode restaurar isso? Quem deseja ser o amigo para habitar a nossa casa? É o Sagrado Coração de Jesus. Esse processo da gente convidar o Senhor para habitar a nossa casa, para a nossa casa ser para Ele, de novo a casa de Betânia, a casa quando Ele cansava e Ele tinha onde parar. Hoje o convite é para que Ele faça isso na sua casa, na minha casa. Porque se a gente ainda continuar permitindo que Jesus seja aquele que passa, Ele sempre vai ser aquela pessoa que fala coisas interessantes, mas que foi. Eu preciso falar igual eu falei com vocês quando eu falei de Emaús. Nós temos que ter coragem de falar com Jesus. Fica, Senhor. Eu quero receber o Senhor na minha casa e fechar a porta, para que o Senhor nunca mais vá. Então isso se chama entronização do Sagrado Coração de Jesus. Essa é uma proposta que esse padre deu a vida por ela. Quando ele morreu, muitos de nós nem havíamos nascido, porque ele morreu em 1960, ele já tinha andado a Europa inteira, a África e a Ásia. E vocês terão oportunidade de ler, porque esse livro tem lá embaixo na lojinha. E essa é só a historinha que eu contei, porque tem outras histórias do que esse. Até enquanto ele estava vivo, ele já tinha contado mais de 500 milhões de famílias fazendo a entronização. Fazer a entronização significa, sim, colocar a imagem do Sagrado Coração de Jesus dentro de sua casa. Seja a imagem, seja uma gravura do Sagrado Coração de Jesus. Aonde Ele é o convidado de honra, porque eu escutei Moninha dizendo, quando a gente assumir que Jesus é o Senhor, e assumi-lo como Senhor da nossa vida, colocá-lo no local de centro da casa, e a família ali se reunir para as alegrias e as tristezas divididas com Deus vivo. Para que as famílias possam ser inoculadas na raiz delas, Jesus, para que todos os brotos que gerarem ali, os filhos, as crianças, sejam Jesus. Essa é uma proposta maravilhosa, da gente poder ter dentro da nossa casa, essa intimidade que Lázaro e Marta tiveram com Jesus, essa intimidade de conversar tudo com Jesus, de falar absolutamente tudo, entender que nós dependemos dele o tempo inteiro, que esse coração maravilhoso que se derrama por nós é de verdade, não é uma ilusão. E é maravilhoso, porque todas as vezes que o Espírito nos move para alguma coisa nova, porque vocês guardem uma coisa que eu vou repetir, que eu já disse isso, não existe parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos achar que estamos bem. Há sempre um convite a um passo a mais. Há sempre um convite de uma entrega maior. Há sempre um convite de um relacionamento melhor. Porque nós somos chamados e convocados para a vida por causa do nascimento. Mas nós só conseguimos ser presença diante de Deus e fazer Deus ser presente diante de nós. Essa presença precisa de um consentimento. Então, eu só dou um passo a mais se eu vou fazer esse consentimento. Nós somos sempre convidados a um passo a mais, um mergulho a mais, a assumir um pouco mais, a caminhar melhor. O que eu estou falando com vocês hoje, isso é precioso, de colocar ali a família, reunir diante dele.
para rezar as alegrias e as tristezas, chorar e colocar diante dele com a naturalidade, com a simplicidade da linguagem de Lázaro com ele. Falar: Jesus, nós temos que te contar um segredo dessa família. Jesus já sabia, claro que ele já sabia, mas ele esperou que fosse confiado a ele o segredo, para que ele pudesse agir. E assim, quantas vezes nas nossas casas, a gente ainda recebe Jesus só na sala, a gente maqueia, mas não conta para Jesus onde é que está o sofrimento, o quanto a gente está precisando de dividir com ele tudo. Chegar perto dele toda noite e falar: você ficou sabendo? Fulano perdeu o emprego. Ficou sabendo? Fulano quer casar. Ficou sabendo? Aconteceu isso. Contar, é uma pessoa que mora na sua casa. Deus quer participar da nossa vida. Se entendêssemos o amor que Deus derrama por nós. E Ele promete que as casas, Ele prometeu isso para Santa Margarida, para quem Ele revelou esse coração dele, a história dessa santa com Ele é maravilhosa. E Ele fala que Ele prometia 4 coisas: de tocar os corações mais difíceis da casa, que Ele colocaria paz nas famílias, que Ele abençoaria todos os empreendimentos da família. Então é preciso chamar e convocar o Senhor para que esteja conosco, para que verdadeiramente Ele caminhe conosco. Muitas vezes eu acho que a presença, nem mesmo que seja na imagem, vai nos dando uma consciência de que aquela família tem uma pertença, e que todas as nossas tristezas, as nossas alegrias são divididas, e que por mais difícil que seja que eu esteja vivendo, eu não estou só, mas Ele caminha conosco. Ele está vendo, Ele está ouvindo, e é Ele que transforma todas as coisas. O dia que entendermos o amor que Deus tem, tanto que o coração dele se abre, rasga e derrama tudo por cada um de nós, o tanto que Deus quer fazer com que a nossa vida mude de cor, mude de gosto, mude de cheiro, para que a gente possa viver uma vida realmente para ser feliz. O quanto e somente Ele pode nos alimentar a cada dia, somente Ele pode nos restaurar a cada dia, somente Ele. E essa semana, quando eu recebi eu estava indo para uma aula no sábado e recebi o Jornal da Pampulha. Se alguém recebeu, a manchete era e que haja carneirinhos para contar com tanta insônia. Falei com Jesus: sabe por que tanta insônia? Não conhecem o segredo de poder entregar o Espírito na hora de rezar? E a hora que você termina de rezar, você fala com Ele: em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Descansem em Deus. Mas para que a gente possa ter uma caminhada, tem um alicerce, tem uma base. Qual é? Confiança. Eu preciso confiar. Em quem eu estou entregando o meu espírito na hora de dormir? A quem eu estou entregando uma situação na minha vida? Para quem eu estou contando determinado problema na minha vida? Isso se chama confiança. Mas essa confiança só vai ser sedimentada a partir do momento que eu conviver com o Senhor. Se eu não convivo com alguém, como é que eu vou conhecê-lo para confiar, para amar? Como eu gostaria que vocês experimentassem isso, de poder fazer, e se alguém se interessar em fazer essa entronização, em se permitir fazer uma companhia a Jesus, permitir amar e ser amado por Ele. Esse livro vai explicar absolutamente tudo. Esse livro, Jesus, Rei de Amor, tem lá na lojinha, vocês vão poder comprar e ver como é que vocês vão recebê-lo, da mesma forma como Lázaro recebeu com festa. Reunir os amigos para receber Jesus, colocar as flores, as velas e rezar. E aquele lugar é o local dele todos os dias, é onde vocês vão passar a estar exatamente diante do Senhor. E às vezes a gente precisa de fazer isso. É preciso colocar aquele que é verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Muitos de nós entram nas nossas casas e não sabemos a quem pertencemos. Filó, mas isso não vai combinar com a decoração da casa? Vai ficar brega. É uma opção. Não há nada que a decoradora não resolva. Se Jesus põe sua vida mais brega, repense. Não é? Então, tudo é uma proposta que a gente pode pensar, não é? No que é isso que está querendo ser dito, né? A proposta que eu trago hoje é para que o Senhor passe a fazer parte verdadeiramente da sua casa, que verdadeiramente a família possa começar a ser restaurada, reestruturada, porque as famílias estão doentes, profundamente doentes. Não há, como é difícil hoje encontrar uma família que psiquiatricamente encontra-se saudável. Só há um verdadeiro terapeuta que chega aonde ninguém chega. Seu nome é Jesus. Somente Ele pode entrar na raiz
de tanta dor, de tantas ausências, de tanto sofrimento que às vezes a gente não tem consciência da dimensão dele e que está trazendo repercussões que são difíceis e que estão trazendo coisas difíceis de se viver. Isso tem sido um assunto tão sério que o congresso esse ano, agora no Rio, em agosto, de psiquiatria infantil, para discutir problemas de comportamento na infância. Isso é porque vocês imaginam a quantidade que tem para a gente poder discutir distúrbios de comportamento. Porque é o que hoje, o maior número nós temos. As doenças infecciosas têm acabado e os distúrbios, a doença agora desse século é a doença neuronal. Mas a gente sabe que tem uma raiz. Precisa de famílias equilibradas para se gerar equilíbrio. Então, eu digo para vocês que, se vocês optarem por viverem isso, isso será algo que vocês serão confortados, muito mais do que tem sido, levantados, poderão viver experiências que depois vocês poderão passar para frente. Mas isso é uma proposta, somente um convite, uma proposta. Esse livro vai detalhar para vocês o que é poder estar diante do Sagrado Coração de Jesus. Eu gostaria que todas as famílias pudessem fazer essa entronização. A entronização é isso, é conversar com Jesus olho no olho e falar, está vendo essa situação? É isso que está precisando a nossa família. Dividir com Ele as coisas e quem tem solução é somente o Senhor, somente Ele. Não existe ninguém no mundo, ninguém. Se você estiver, às vezes, abatido, teve um término, uma ruptura, qualquer coisa, e falar, ninguém me ama, não, existe alguém que te ama sem igual. Sem igual. E aprenda a conversar com Ele, mesmo que você não faça entronização, mesmo que você não ache que isso não caiba na sua casa ou na sua vida, aprenda a conversar com o Senhor, como Lázaro teve a liberdade de colocar com tanta franqueza a situação da casa dele. E ter exatamente a solução, porque o Senhor vê e Ele age. Ele prometeu, Ele cumpre. E a outra coisa que a gente não pode encerrar o mês de junho sem falar, que é um mês também dedicado, é o sacerdote. O sacerdote é um presente que Deus nos deu. Deus Pai fala no livro Diálogo de Catarina de Siena que os sacerdotes foram escolhidos, consagrados e pertencem a Ele. Que os sacerdotes Ele colocou como os anjos para nos conduzir de volta para casa, porque são eles que vão nos dar o caminho. São eles que vão nos conduzir. E aos sacerdotes, eles, do ponto de vista humano, não há dignidade maior do que ser sacerdote. É mais do que ser anjo. É acima dos anjos, o sacerdote. Que a função da comunidade é cuidar e zelar pelo sacerdote. É a nossa missão. Se o sacerdote cai, a responsabilidade da comunidade que não rezou por ele, segundo palavras de Deus Pai. E ele disse, a esses homens, que são os meus cristos, eu entreguei a eles o poder de mexer, de tocar no sangue do meu filho. Então, quando ele diz, não toqueis os meus cristos, está na Bíblia. Isso quer dizer que toda ofensa que fizermos, tudo que falarmos de um sacerdote, qualquer ofensa, ela é feita diretamente a Deus Pai e a Jesus. Tamanha a gravidade do que é mexer com o sacerdote. Sacerdote é sagrado. E Deus Pai fala, vocês enumeram os defeitos e os problemas dos sacerdotes como se escondessem atrás de uma capa falando dos próprios pecados. Se vocês acham que esconde os seus próprios pecados, quando na verdade, diante de mim, nada está escondido. Eu sei e vejo todas as coisas. Mas eu mesmo punirei os meus sacerdotes. Eu mesmo os corrigirei. Vocês, não. Se você acha que o sacerdote não está no bom caminho, Deus Pai fala, vocês têm duas coisas para fazer por eles. É o seu amor e a sua oração que irá mudar a vida dele. Não fale, não blasfeme, não persiga, não faça nada de errado contra o sacerdote. Porque é a mim mesmo que está sendo dirigido. Então, e ele diz, se vocês derem para o sacerdote o que vocês quiserem, fazendas, casas, qualquer benefício material, dinheiro, o que vocês quiserem dar para um sacerdote,
Nada tem comparação com o que Ele te dá. Não há moeda de troca. Porque você pode dar tudo material e o sacerdote te dá Jesus vivo. Se o sacerdote acabar, não teremos Jesus vivo. A única pessoa que é capaz de nos dar Jesus vivo é o sacerdote. E mais ninguém. Não há ninguém que possa fazer isso por nós. E ele falou, além disso, vocês se beneficiam com outras coisas da vida do sacerdote, porque a oração que o sacerdote faz por você e as bênçãos e outras coisas que eles fazem, vocês beneficiam muito mais que fosse você ao rezar, porque eu cuidei, eu dei a ele algo de diferente. Então aqui nós somos pessoas de várias paróquias, e o quanto nós precisamos de aprender a cuidar daqueles que Deus nos deu, do sacerdote que faz a nossa vida melhor, que traduz para nós a palavra de Deus, que nos dá o alimento da palavra e nos dá o alimento da Eucaristia. Ele nos dá o alimento. Nenhuma outra pessoa pode nos alimentar. Dessa forma, é como diz Deus Pai, eu dei a vocês um presente que vocês não têm dimensão, que é o corpo e o sangue do meu filho, para que ele seja o sustento do seu caminho, enquanto você está aqui como passante. Você está aqui a caminho de volta para casa. Quem te sustenta é o meu próprio filho. E a única pessoa capaz de te dar isso é o sacerdote. E mais ninguém. Mais ninguém. Então, o quanto nós devemos, graças ao Pai, por nos ter concedido outros Cristos. Assim ele diz. Não toqueis os meus Cristos, ele fala, pelo menos por obediência, não perturbe a vida de um sacerdote. Não faça sofrimento a um sacerdote. Se você não tiver nada de bom para falar, existe algo que a gente precisa aprender, que chama ser sorvedouro do mal. Escutou uma fofoca? Escutou alguma coisa de ruim? Que morra em você. Não passe para frente. Para que passar para frente? Nós temos que dar conta de toda a palavra dita. Imaginou? Que loucura vai ser isso? Então, escutou, cala a boca, guarda, reza a Ave Maria, reza um Pai Nosso, faz alguma coisa de útil. Mas não passa para frente. Mas a gente vai coçando, enquanto não conta para os outros, não dá conta. Não damos conta de nos segurar. É porque ainda, eu falo com Jesus, Jesus é muito barro e pouco espírito. O objetivo é muito espírito e pouco barro, meu amigo. Então é muito trabalho para Deus em nós. Então, à medida que a gente vai recebendo a Eucaristia, à medida que a gente vai lendo a palavra, é que a gente vai aprendendo a ser trabalhado. Nosso grande terapeuta poderá nos curar de tantas coisas. Mas imagina, longe dele, como poderemos fazer isso? Não poderemos. Então, esse mês do Sagrado Coração de Jesus, o mês de junho, é um mês especial. É o mês onde Jesus revelou esse coração dele a Santa Margarida e disse, ninguém te ama mais do que eu. Jesus não atravessou o universo, gente, para vir nos contar bobagem. Ele não veio atravessar para simplesmente falar conosco essas coisas se isso não fosse real. Então ele veio dar o coração e disse que ele precisava de ser consolado, porque ele ama e não é amado. Ele ama e é desprezado. E o quanto ele gostaria de receber o nosso amor. Então, que a gente pensasse sobre isso. O quanto que verdadeiramente eu tenho caminhado na minha vida espiritual. O quanto que eu tenho desejado de verdade pertencer somente a Deus, ou o quanto eu tenho feito de Deus somente aquele, o gênio da lâmpada para resolver os meus problemas. O quanto que Deus ainda caminha comigo na lateralidade da minha vida, ou se Deus realmente assumiu como centro da minha vida. Há uma diferença brutal nisso. Se eu me levanto realmente para Ele, ou se eu uso dele no decorrer do meu dia. A seriedade disso. Hoje os residentes pediram para conversar sobre morte. Falei, vamos discutir morte, vamos conversar um pouco. Eu falava com eles, discutir morte significa discutir vida. Nós temos que repensar o que te conduz, qual é a sua vida, qual é o papel, Deus tem ou não tem um papel na sua vida, quem te norteia. E quando eu convido vocês a essa entronização, colocar Deus no centro, é assumir a sua fé, é não ter vergonha de assumir quem realmente governa a sua vida. A quem você realmente pertence? Qual é a sua pertença? Então precisa a gente pensar, se a gente confia naquele que realmente nos ama,
E que mesmo que a gente passe momentos dificílimos, de dor, de sofrimento, de perda, não estamos só. E que a vida tem uma proposta muito maior, conforme Ele disse. Conforme Ele disse a Marta naquelas conversas: Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê de verdade nisso? Então é preciso que a gente pare e pense exatamente como eu tenho conduzido a minha fé. Como que eu tenho levado, com que seriedade? Será que realmente eu tenho me preparado para o encontro com o Senhor? Ou será que eu acho que isso é fantasia? Será que de verdade eu penso que a cada dia que eu vivo, eu estou me preparando, porque vai faltando menos um, para o momento que eu vou abrir os meus olhos e olhar para Ele? Tem gente que fala assim: Filó, eu nem quero pensar nisso. Mas isso faz parte da nossa vida. Porque pensar que nós somos só de passagem vai fazer a gente ser melhor. Vai fazer a gente repensar de verdadeiramente qual é o papel da minha fé. Como que eu tenho usado a minha fé? Para quê? Qual é a vantagem de acreditar em Jesus? Porque às vezes a gente acha que tem alguma vantagem de acreditar em Jesus. Qual é a vantagem? Às vezes a vantagem, você vai conseguir alguma coisa na política, social, as pessoas vão achar que eu sou melhor, mais bacana, porque creio. Não, de verdade, quem é Jesus para você? De verdade, o que significa ser amado por Ele? O que de verdade significa para você ter uma pertença a Deus? Pode falar: não significa nada, Filó. Na dúvida, né, a gente fala que crê, porque vai que é de verdade tudo isso. Eu falo com ele: viu? Estava lá. Estou bem na fita. Mas não em preocupar em fazer um trabalho de se conhecer, de entender que mistério eu sou, que mistério é esse que Deus nos convida, nos chama à vida e fala: eu te quero eternamente comigo. Te levar para uma vida que é eterna. Que os problemas que passamos por aqui vão só nos revelar em onde que nós ainda estamos. Porque a gente sofre com algumas coisas que você fala: misericórdia, olha onde que eu estou preso até agora. Como é que eu não caminhei nem 1 milímetro? E Deus Pai fala para Catarina: Catarina, todo o progresso que vocês tiverem que fazer, aprendendo a amar, vocês só farão aí, quando chegar aqui, nenhum passo a mais. Nenhum passo a mais. Então, a missão de vocês é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e aos próximos. Porque toda virtude ou todo mal que eu tiver que fazer, eu faço no próximo, eu não faço a Deus. Mas Deus Pai fala que todas as ofensas que é feita na pessoa do sacerdote que chega nele, mas ele é como uma pedra, que bate nele e volta. Então nós temos que ter muito cuidado, porque não é brinquedo, né? Deus é bom, misericórdia, mas é justo. Então vamos começar a pensar de verdade. Nós temos que sair da nossa fé imatura, da nossa fé da infância e viver daquilo que nos ensinaram sobre Deus, nos ensinaram sobre Jesus. Mas eu te pergunto, o que você tem de verdade para falar dele? Qual é a sua história de fé? Como é que você conduz a sua vida na hora que a vida parece que vai te faltar? Na hora que acontece alguma coisa e que eu fico observando como é que a gente reage igual menino quando alguma coisa não sai como você gostaria, e a gente vê como é que a fé nossa é completamente imatura e fala: mas eu rezei, escuto isso o dia inteiro, mas eu pedi, mas eu falei com ele. Sim, mas não é ele que está aqui para fazer a nossa vontade, nós é que estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E entender o mistério que somos convidados a viver na alegria. Porque existe algo maravilhoso para cada um de nós. Não existe, eu afirmo para vocês, alguém que cuide mais de cada um de nós do que o Senhor. Nosso ser precisa de Deus o dia inteiro. Nós precisamos de Deus o dia inteiro. E sabemos que existe alguém que te ama sem medida, e sem reservas, e sem senão, sem mais, nem embora, todavia. Ele fala: eu só te amo se... Não, Ele te ama apesar de, para nos fazer igual Ele sonhou. Então, hoje para encerrar esse mês, é para a gente pensar como nós temos levado a nossa fé de verdade. Como eu tenho assumido diante das pessoas. Eu digo para vocês, porque falar de Deus numa discussão dentro da ciência é uma coisa complicada. E quando elas me apertam demais, elas acabam escutando o que elas querem, o que elas não querem, né? E tomam um susto e choram, etc. Mas é para poder pensar, né? Para a gente poder avaliar se hoje for meu último dia, se hoje é o meu último encontro com vocês, como eu estou para chegar diante de Deus? Como é que eu estou preparado se Ele me chamar aqui agora? Né? Outro dia a gente estava brincando. Se Jesus fizesse o lava-jato da religião, da igreja,
Onde é que o nosso nome ia estar? Não é para pensar? Se fizesse o lava-jato aqui agora, a gente já está aqui lado mesmo. Você pôs a mãozinha até no rosto, não é? Pois é, assim mesmo. Imagina de que lado estaríamos. Como é que nós estamos usando disso? Com que consciência? Eu falo, eu creio em Deus Pai. Eu creio em Jesus que me redimiu, que aquele sangue na cruz era o meu sangue que era para ter jorrado, era a cruz que eu tinha que ter carregado, e Ele fez tudo isso por mim. Pegou as gerações passadas, as futuras, as presentes, as futuras, e salvou todos para uma eternidade. Isso não é uma brincadeira. Como é que eu tenho respondido a esse gesto de amor de Deus? Qual tem sido a sua resposta diante de um coração que se derramou por você? Pode ser absolutamente indiferente, sim, é uma opção. Como? Pensem, como que você hoje responde a Deus pelo amor que Ele derrama o dia inteiro por você? Fala, Filomena, eu continuo chamando Ele só para o meu aperto, porque o resto eu continuo, igual a música que a Paty estava cantando, insistindo em que a minha vontade seja realizada, em nunca pensar o que o Senhor deseja da minha vida, por que eu fui criada, qual é o propósito para que eu possa cumprir antes de estar numa cama, antes do Senhor